isso, né? Quais são os padrões de pensamento e comportamento que, de repente, estão afastando vocês de alcançar o objetivo que vocês têm. E o outro teste, que é a análise de QP, ele vai mostrar quanto por cento do seu dia, de acordo com aquele dia que você respondeu, que você estava usando a sua mente a seu favor ou contra você. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse teste, mas só para vocês entenderem qual que é a finalidade do teste que vocês responderam, tá? Vou compartilhar a tela aqui da apresentação, vamos ver se vai dar certo. Tá aparecendo alguma coisa aí para vocês? Tá. Começou a compartilhar. Não, mas tá aparecendo a mesma tela, né? Não é isso que eu quero, não. Então, sai, para de compartilhar. Peraí. Vai na setinha de novo ali. Para de compartilhar. Deixa isso aqui. Isso, parar a apresentação. Aí clica de novo na setinha e coloca uma janela. Eu acho que é uma guia, não vai ser? Porque a janela eu coloquei. Coloca uma guia. Ah, eu acho que é isso, é uma guia. Isso, aí agora vai. Tá aparecendo agora para vocês? Show, tá sim. Ah, então legal. Então, eu vou trazer aqui para vocês, né, 3 passos para vocês vencerem a autossabotagem e desenvolver o máximo potencial de vocês para realizarem o objetivo de vocês. Então, essa teoria que eu trouxe aqui, esses testes, né, ele foi baseado nos estudos do Cesar-Chamini, né, foi ele que desenvolveu essa metodologia da inteligência positiva, que faz com que, na explicação, né, do Cesar-Chamini, ele fala que a nossa mente pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. Tudo vai depender da forma como a gente usa ela. E muitas vezes, né, a gente acaba desenvolvendo lá na infância padrões de comportamento que serviram para nos proteger, mas que na vida adulta eles acabam limitando a gente. Então, aqui a gente vai entender como funciona essa autossabotagem, tá? E como que ela interfere aí para o alcance do objetivo de vocês. Agora eu só quero saber como que eu vou passar aqui, ó. Peraí. Vou ver se ele vai deixar eu mudar aqui a apresentação. Como que você muda aqui, Bruno, a tela, quando você está aqui por aqui? Você teria que estar lá na tela da guia, na guia da apresentação. Ah, mas daí eu não consigo ver vocês? Ah, eu acho que Se você colocar em 2 janelas separadas, aí você deixa a gente num cantinho, sabe? Divide em duas janelas. Faz aí, pode fazer o... Então, peraí. Tu conhece Deixa eu sair aqui. Adriana, seja bem-vinda. Primeira vez. Olá, acho que é a primeira vez que você está com a gente, né? Aqui nesse aulão. Tá dando certo, Jaque? Eu vou passar para uma outra guia aqui, porque eu nunca usei o Google Meet para apresentar, eu uso o Zoom. Deixa eu ver se vai... faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, isso mesmo. Então, enquanto a Jaque faz lá, turma, eu vou abrir a votação lá, então, no Telegram depois, vou adicionar vocês para a gente decidir entre se
segunda e terça-feira. Primeiro a gente decide o dia e depois a gente decide o horário. Bruno, põe, Oi, Rê. põe a quarta-feira também. Para mim, na segunda ou na quarta é melhor. Tá. Terça é meio complicado para mim. Eu acho que vai ser difícil um dia que vai dar certo para todo mundo. Essa é a real. Eu também acho. É verdade, mas se pudesse na quarta. É que eu vi muitas pessoas falando que na quarta poderia, né? Por isso que eu. E a gente pode pensar também em dois métodos de encontro. Um onde vem alguém ensinar, assim, de fora, ou da própria confraria, alguém que tenha algo a contribuir e ensinar, e o que a gente pode fazer mais a miúdo, e outro mais específico quando vem alguém de fora, algum convidado do network nosso aqui, que a gente faz a cada 15 dias, um dia X. Mas esses encontros nossos aqui, porque aqui hoje não tem ninguém de fora, são todos da confraria. Eles podem acontecer mais a miúdo, assim, uma vez por semana, pelo menos, né? Eu acho que pelo menos uma vez por semana. Para a gente debater assuntos filosóficos, livros, tudo que é a proposta. Eu acho legal, porque vai ser complicado todas as pessoas conseguirem no mesmo dia gravar todos os encontros, porque aí você coloca lá no YouTube, quem não pode comparecer tem acesso àquela aula. Não sei se fica difícil para você. Todos os encontros sempre gravados, e a gente pode marcar, às vezes, 2 encontros semanais. Isso. Para quem não puder estar ao vivo em um, pode vir no outro. Legal. Tá dando certo, Jaque? Tá, eu vou parar de compartilhar, vou abrir a outra guia agora, Entendi, show. para não ficar junto com essa, porque aí eu não consigo desse jeito. Eu preciso olhar para as pessoas para falar. Você não é boba, não, né? Aqui. Pode apresentar e vou pegar outra. E agora eu consigo minimizar isso. Amanhã tem desafio, hein? Lá no Grupo. Já vou mandar inaugurando o desafio de amanhã lá no Telegram, para a gente fazer a tarefinha nossa de amanhã. Tem tarefa nova para gente. Vocês fizeram 50 motivos de gratidão, todo mundo? Eu faço alguns já do livro A Magia, que eu estou fazendo lá, todo dia tem que fazer 10 por dia, né? 10 motivos diferentes, lá eu faço. Legal. Eu parei no 28, eu acho, não consegui chegar nos 50, eu preciso forçar mais a minha mente ali para chegar nos 50. Mas seria legal a gente marcar também um dia, amanhã, à tarde, um encontro assim, para a gente poder falar dos nossos motivos de gratidão que a gente já tem anotado uns para os outros. O que vocês acham? Eu acho legal. Legal. Porque às vezes o do outro pode servir para mim também, né? E a gente vai alimentando isso juntos. Depois eu passo, Rafa, chegou agora aqui as tarefas que já foram feitas, tá? Tá ok. Então tá pronto aqui, deixa Mas eu ver se vai dar muita certo coisa? agora. Não, são só 2. Ah, tá. Fica tranquilo. Não, fechou. Ó, vamos ver se vai dar certo então, hein? Ô, Bruno. Oi. Engraçado que o livro que eu tô lendo, ele faz um desafio de escrever 10 motivos para agradecer, né, que eu tenho para agradecer, e recitar todos os dias de manhã durante 30 dias. Ué, não é o mesmo livro que você está lendo, será, Jaque? Deve ser, não é a magia? Não, o que eu tô lendo é Os Segredos da Mente Milionária. Tá, é verdade, ele também tem isso. Legal. Eu acho que eu vou ter que deixar a tela assim, ó, Bruno, porque se eu compartilhar a tela inteira, ele não deixa eu passar o slide, eu não consigo passar.
E se Eu não você consigo clicar, ver vocês, entendeu? Eu não estou conseguindo ver vocês. se você clicar em apresentar ali, pode deixar assim, tá bom. Então, se eu clicar em Tá legal, apresentar, sim. daí ele mostra a tela inteira para mim, só que daí eu não vejo vocês. Se eu Aham, quiser ver não, vocês, tem que ficar assim, pode deixar assim, só tá clica bom? na setinha que tem preta aqui, ó, um pouco antes, onde estão os templates ali, que você consegue recolher ele. Sim, peraí. Isso. Aqui, aí, Aperta o F11 no teu teclado agora. F11. Apertei. Tá só aumentando o volume. Não, tá. Bom, esquece. Toca o pau aí. Então, vamos lá. Então, eu vou falar sobre os 3 passos para vencer a autossabotagem e desenvolver o máximo potencial de vocês para alcançar o objetivo de vocês. E aí, eu quero que vocês pensem, né? Por que a maioria das resoluções de ano novo são deixadas ano após ano, né? Por que muitas vezes a gente começa o ano com uma meta, com um objetivo, a gente começa animado, e aí chega lá, né, existe uma pesquisa até que mostra, né, que de 100% das pessoas que definem metas aí para o início do ano, são poucas pessoas, em torno de 10%, que conseguem cumprir as suas metas, né? 8%, 10% conseguem cumprir, e a maioria ali na primeira semana do mês, no primeiro mês do ano, em janeiro, já estão desistindo dos seus objetivos, né? Mesma coisa, né? Por que a maior parte das pessoas, né, que começam aí a fazer uma dieta acabam sucumbindo ao efeito sanfona, né? Consegue começar a fazer o exercício físico e começa uma dieta e depois volta de novo, né? Tudo isso está relacionado aos sabotadores, né? E por que muitas vezes a gente tem uma meta, tem um objetivo, só que a gente acaba tendo uma atitude contrária. Então, de repente, a pessoa quer emagrecer, só que daí ela não consegue controlar a alimentação, ou não consegue manter uma atividade física constante. Por que ela não consegue isso, mesmo ela querendo realmente emagrecer, né? E aí, o que muitas vezes a gente não percebe é que o que faz com que a gente não consiga atingir as metas, os objetivos, são os nossos pensamentos sabotadores que fazem com que a gente tenha atitudes contrárias àquilo que a gente realmente deseja ter de resultado, né? E por que isso acontece? Porque os nossos resultados são reflexo dos nossos pensamentos. Então, o Rafael, acho que falou que está lendo o livro Os Segredos da Mente Milionária, lá também fala muito sobre isso, né? Que pensamentos vão gerar um sentimento, que vão gerar uma ação e vão trazer um resultado. E é isso que os sabotadores fazem, né? Você tem um padrão de pensamento que foi formado lá na sua infância, de acordo com esse padrão de pensamento, você vai ter um sentimento que vai fazer com que você tenha ação e tenha um resultado diferente. Então, eu quero que vocês reflitam aí nesse momento, antes da gente entrar aqui no assunto, de 0 a 10, qual que é o nível de satisfação que vocês têm hoje com o resultado que vocês têm na vida de vocês, seja profissional, em questão física, pessoal, quanto que vocês estão satisfeitos hoje com a vida de vocês, com o alcance de objetivos de vocês. Então, coloca uma nota aí de 0 a 10. E aí, todo esse conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, né, é segundo estudos, como eu falei, né, que foi realizado pelo escritor, né, e maior organizador aí, né, ele é treinador, né, dos maiores coaches do mundo, Cesar Chamini, onde ele mostra, né, que a maioria das equipes, apenas 80% dos indivíduos, apenas 20% dos indivíduos alcançam o seu verdadeiro potencial. E 80% não consegue. E ele atribui isso ao processo de autossabotagem da mente humana, né? E a gente já sabe que tem estudos que mostram também, né, que 80% do nosso resultado é determinado pelas nossas atitudes e apenas 20% pela técnica. Então, muitas vezes, a gente fica buscando conhecimento, cursos e mais cursos e treinamentos, e o conhecimento ele é importante, mas se esse conhecimento não é aplicado, né, você fica com um monte de conhecimento e não aplica e você não consegue ter o resultado que você deseja. E muitas vezes, quando você não está conseguindo alcançar um resultado desejado, isso é reflexo das suas atitudes. Então, quando você muda a sua atitude, você consegue alcançar o resultado desejado. Isso aliado ao conhecimento. E aí, aqui que entra os sabotadores, né? Porque que muitas vezes você não consegue alcançar o objetivo que você deseja, porque você está tendo comportamentos alinhados a esses padrões de comportamento formados lá na infância, mas que não estão alinhados ao objetivo que você deseja alcançar. E aí, para vocês me conhecerem, né? Meu nome é Jaqueline Jerônimo, eu tenho 34 anos, sou casada, sou mãe do Arthur e do Cauã. Sou formada em contabilidade, né? Sou coach, mentora e orientadora de carreira, então ajudo as pessoas, né, a encontrar um novo objetivo profissional,
a se desenvolverem mais. Sou coach educadora financeira e estava atuando também como educadora financeira. Sou analista comportamental e coach criacional e trabalhei 8 anos no sistema financeiro, né? Fui bancária e fiz a minha transição de carreira para trabalhar com o que eu realmente amo fazer, que é ajudar as pessoas. E assim como vocês têm sabotadores, eu também tenho, e eles me atrapalharam muito no alcance dos meus objetivos, com relação ao que eu queria fazer para a minha vida, né? E eu poderia estar trabalhando com o que eu amo há muito tempo, se não fossem os meus processos de autossabotagem, né? Quando eu acreditava lá, quando eu estava no banco, que eu não tinha capacidades, que eu não tinha habilidades, que eu não sabia fazer nada diferente daquilo que eu fazia, né? Eu me sabotava muito, então eu queria alcançar um objetivo, eu queria ter um novo objetivo profissional, mas as minhas atitudes não eram alinhadas com aquilo que eu queria. Então, foi buscando esse autoconhecimento, né? Por eu buscar me entender, saber quem eu sou, o que eu realmente queria da minha vida, por que eu estava insatisfeita no banco, que eu entrei nessa área do desenvolvimento humano, comecei a me conhecer melhor e descobri aí os sabotadores e entendi como que eles estavam impedindo com que eu alcançasse os meus objetivos. E hoje, né, eu sou muito focada nessa questão, tanto quando eu trabalho com finanças com as pessoas, eu olho muito para essa questão da autossabotagem, porque está totalmente relacionado ao resultado que a pessoa tem. E aí, o que são, né, de fato, os sabotadores, né? Eles são nossos inimigos internos, né? São aqueles pensamentos repetitivos que aparecem de forma automática e habitual, cada um com suas crenças e suposições, e que fazem você agir contra aquilo que você realmente deseja para você. Eu costumo dizer que é a voz do anjinho e a do diabinho, né? A gente sempre tem duas vozes dentro da gente. Uma que fala que a gente é capaz, que a gente consegue, que a gente tem potencial, e aquela que, de repente, fala que não, você não é capaz, você não vai conseguir, é melhor você deixar isso, é melhor você desistir desse objetivo. Então, são vozes que estão ali falando para você, né, o que você tem que fazer ou não, e muitas vezes a gente acaba sucumbindo a elas e não alcançando nossos objetivos. E esses padrões de comportamento e pensamento, eles surgem lá na infância, né, como guardiões que nos ajudaram a nos proteger, a vencer as ameaças reais ou imaginárias, sejam elas físicas ou emocionais. Então, na infância, esses sabotadores, eles foram importantes, né? Então, por exemplo, quando você era criança, foi preciso desenvolver ali alguns padrões de comportamento e de pensamento para você passar por algumas experiências. Porém, na vida adulta, você não precisa mais deles. E o que acontece, né? É como se você tivesse quebrado o braço quando você era criança, foi lá, caiu, quebrou o braço, você foi e pôs um gesso, né? Depois de um tempo, seu braço melhora, você vai lá, tira o gesso e a vida continua. O que acontece com os sabotadores? É como se fosse o gesso, né? Que na sua infância, seu cérebro precisou criar aquele padrão de comportamento e pensamento para você sobreviver, seja fisicamente, para você não colocar a mão no fogo, né? Seja para você não pular de uma árvore e se machucar, ou seja, padrões de pensamento com relação a questões emocionais que você viveu na infância, você não estava preparada para aquilo. Só que aí, assim como o gesso, né, que o médico vai lá e coloca, é como se fosse o que o cérebro faz com a gente. Ele coloca aquela proteção, só que ele não entende que a gente cresceu e não precisa mais. É como se você crescesse com aquele gesso, e aí aquilo vai te machucando, aquilo vai te limitando. Então, assim funcionam os sabotadores também, né? E eles vão formar as lentes pelas quais você vê o mundo. Então, pode ser que você realmente acredite que você precisa ter aquele comportamento, mas na realidade ele está limitando você. E assim como nós temos, né, o sabotador, o lado sabotador do nosso cérebro, a gente tem também o lado sábio, né, que é o lado direito do cérebro. Então, o Csikszentmihalyi, ele explica que nós temos aí o lado esquerdo do cérebro, que ele é todo focado em sobrevivência, em manter a gente vivo, e a gente tem o lado sábio, que é o lado direito do cérebro, que é o lado do desenvolvimento, que é o lado da sabedoria, que vai fazer com que você aja de acordo com aquilo que realmente é importante para você, que vai fazer com que você consiga identificar as suas habilidades, os seus talentos, o seu potencial, que vai fazer com que você passe por determinadas situações, por mais difíceis e desafiadoras que elas sejam, mas você vai conseguir enxergar naquela situação uma oportunidade de aprendizado, você vai conseguir encontrar uma solução para aquele desafio que você está vivendo. Então, o lado sábio do cérebro é onde está a sua essência, né? Onde você vai conseguir encontrar o seu verdadeiro eu, quem você realmente é, e acreditar no seu potencial e se desenvolver também, tá? E todos nós nos sabotamos em algum nível. Então, a questão não é o quanto a gente se sabota, não é se sabotamos ou não, mas o quanto a gente se sabota, em que momento que isso acontece. Então, aquele teste que eu dei para vocês, né, que é o do QP,
aí ele mede o quanto que você está usando a sua mente a seu favor ou contra você. Então, lá no teste, no segundo parágrafo, se eu não me engano, vai ter lá, a sua nota de pontuação foi, e vai ter uma nota lá, por exemplo, sei lá, 30. Significa que 30% do seu dia você trabalhou com a sua mente a seu favor, e o restante do dia você trabalhou com a sua mente contra você, você trabalhou ali na autossabotagem. Então, aquele teste de QP, ele é interessante para você ir fazendo e medindo a sua evolução. Então, conforme você identificou o seu padrão de autossabotagem, você vai começar a identificar os comportamentos, em que momentos eles aparecem, vai começar a identificar eles, que eu vou mostrar no final como que você diminui essa autossabotagem, e aí, fazendo o teste de QP, você vai conseguir analisar se você realmente está conseguindo usar a sua mente a seu favor ou contra você. E aí, o teste de QP é interessante fazer ele no finalzinho do dia, antes de dormir, né? Porque vocês viram lá que ele pede para vocês selecionarem quais foram os sentimentos que vocês tiveram ao longo do dia. E aí, para que você realmente consiga identificar se você usou sua mente a seu favor, se você fizer isso no final do dia, vai ficar mais fácil de você identificar quais foram os sentimentos que você teve ali no dia a dia, tá? Já que esse teste QP, às vezes é interessante fazer todos os dias ao longo de 10 dias, por exemplo, para depois fazer uma média, né? Sim, sim. É ideal você ir fazendo por vários dias, até porque vocês vão observar que quando você passar por uma situação desafiadora, brigou com alguém em casa, brigou com o marido, teve um problema no trabalho, se você não está conseguindo lidar bem com as suas emoções, o seu QP vai dar lá embaixo, né? Se você fizer o teste, você vai ver que o QP vai dar lá embaixo, tipo 20, 30, depende muito de cada pessoa. E se você fizer o teste num dia que você recebeu uma promoção no seu emprego, você ganhou um aumento, aconteceu algo muito legal com você, seu QP vai dar lá em cima. Por quê? Porque você está com as emoções a seu favor naquele momento. Então, você pegando uma média dos dias, você vai conseguir identificar dias bons, dias ruins, e você vai ver realmente quanto que você está conseguindo usar a sua mente a seu favor ou contra você. Então, é legal, sim, fazer essa média. E aí, pessoal, né, como eu expliquei, o QP é a porcentagem de tempo que a sua mente trabalha a seu favor e contra você, e existe um ponto de virada. Então, o Chizard-Chamini, ele explica que o ideal é a gente chegar nos 75 para cima. Então, se você fez o seu teste de QP e a sua nota deu abaixo de 75, isso indica que você não está conseguindo usar o seu máximo potencial e que você precisa trabalhar mais aí, fazer exercícios, que eu vou dar aqui no final, para desenvolver o lado direito do cérebro e fazer com que você consiga desenvolver mais o lado sábio, tá? E se você ficou com a nota acima de 75, parabéns, isso significa que você está conseguindo usar a sua mente mais a seu favor e você está conseguindo usar o seu máximo potencial, as suas habilidades, os seus talentos para alcançar aquilo que você deseja na sua vida. E aí, como que esses sabotadores, eles interferem de fato no seu dia a dia, né? Eles vão fazer com que você perca muito tempo numa mesma atividade, né, buscando a perfeição. Eles vão fazer você procrastinar tarefas que são importantes. Eles fazem você perder o foco e a concentração, iniciar muitas coisas, não terminar nada, né? Faz você sentir alta ansiedade por querer controlar situações, pessoas que estão fora do seu controle. Ou pode fazer você ser uma pessoa muito prestativa, que tem dificuldade de dizer não e fala sim para todo mundo, e aí quando você precisa fazer algo para você, você não tem tempo para fazer, porque você já, né, tem aquela prestatividade em excesso. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre cada sabotador, né, e a gente vai entender quais que estão interferindo mais na vida de vocês. E aí, como eu falei, todos temos sabotadores e todos nós sofremos a influência deles, qualquer pessoa no mundo, né, por mais que ela seja desenvolvida, ela vai se sabotar também, só que em um nível menor. Então, a gente vai descobrir aqui quais são os sabotadores, vocês já descobriram aí pelo teste, quem leu conseguiu identificar quais são os maiores, mas eu vou explicar aqui agora melhor, eu quero que vocês vão dar uma nota de 0 a 10 para o quanto que vocês identificam que vocês têm esse comportamento, tá? Então, são 10 sabotadores no total. Nós temos o crítico, que é o pai de todos, que é o chefe da gangue, que eu vou explicar aqui. Temos o hiperracional, o vítima, o prestativo, o hiperrealizador, o esquivo, o insistente, o controlador, o inquieto e o hipervigilante. Então, vou começar explicando cada um e eu quero que vocês vão dando uma nota. E quem quiser ir colocando aí no chat e explicando, né, como que eles interferem para a gente ir interagindo, pode ir colocando também. Então, nós temos aí o sabotador crítico, que ele é o chefe da gangue. Por que eu falo que ele é o chefe da gangue, tá? Porque é ele que controla todos os outros sabotadores, é ele que ativa os outros sabotadores, né? O crítico é aquela pessoa que vai achar defeitos em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias, né?
é o sabotador que cria a maior parte da nossa decepção, raiva, ressentimento, culpa, vergonha, ansiedade. Então, vocês podem perceber que sempre que vocês estiverem com sentimentos ruins, sentimentos negativos, eu estou me culpando, eu estou sentindo vergonha, eu estou arrependida, ou eu estou com raiva, ou eu estou decepcionada com alguma coisa, todo sentimento ruim, ele é do sabotador, então você está na autossabotagem. Quando você está em paz, quando você está alegre, quando você está bem, você está no lado sábio do cérebro, né, usando o lado direito. Então, o crítico é aquela pessoa que vai fazer você ser muito crítica com você mesmo. Então, de repente, você cometeu um erro, ele vai fazer você ficar se culpando por aquele erro, ele vai fazer você ficar remoendo aquilo, ele vai fazer você ser uma pessoa muito crítica com você, a ponto de você não conseguir comemorar suas vitórias, ele vai fazer com que você não consiga enxergar o seu potencial, ele vai te dar aquela sensação de que você não é capaz, de que você não consegue, de que aquilo não é para você, né? Um sentimento de não merecimento. E ele vai fazer com que você critique as outras pessoas também, né? E ele é a causa da maior parte dos conflitos de relacionamento, né? Porque ele vai fazer você só enxergar defeito nas outras pessoas e não enxergar qualidades. E também vai fazer você enxergar situações como ruins ou boas, né? E isso é uma coisa que eu trago muito para mim, que não existe situação boa ou ruim, né? Tudo depende da ótica que a gente está olhando para aquela situação. De repente, você está passando por um desafio na sua vida, algo que realmente está exigindo muito de você, mas você está aprendendo algo ali. Aquela situação que está acontecendo com você é para que você se desenvolva, é para que você evolua. E o crítico, ele não vai fazer você enxergar dessa forma. O crítico, ele sempre vai fazer você enxergar a situação como boa ou ruim, né? Então, ele não vai fazer você enxergar que aquela situação ruim pode ser uma dádiva para você, pode ser um aprendizado que lá na frente vai fazer toda a diferença, né? Tenho certeza que vocês aqui em algum momento da vida já passaram por situações desafiadoras que vocês julgaram ruim, mas que lá na frente vocês falaram, nossa, que bom que aconteceu essa situação comigo, porque hoje eu só estou como eu estou, só me desenvolvi como eu me desenvolvi porque eu passei por aquilo, né? Então, o crítico, ele não vai deixar você enxergar isso. Acho que a Jéssica colocou aí, número 7, né? É um sabotador bem forte mesmo. Agora, o prestativo, né? Quem que é o prestativo? É aquela pessoa que vai ter dificuldade de falar não, né? Ela vai ter dificuldade em pedir ajuda, ela vai achar que se ela falar não, se ela não ajudar, ela vai estar afastando as outras pessoas, né? Ela vai colocar as necessidades dos outros à frente da dela, né? Ela pode... É aquela pessoa que ela vai fazer tudo para todo mundo, né? Então, ela vai elogiar, ela vai agradar, ela não vai saber falar não, ela vai querer ajudar todo mundo, e aí ela acaba colocando as necessidades dela, tanto físicas em jogo, porque alguém pede, me leva em tal lugar, faz isso para mim, ela não sabe falar não, ela fica fazendo tudo para todo mundo, né? Eu tinha muito esse desafio no trabalho, eu lembro que quando eu trabalhava no banco, eu ajudava todo mundo, eu fazia tudo para todo mundo, e chegava no final do dia, eu não tinha feito as minhas coisas, as minhas obrigações, porque eu tinha passado o dia todo ajudando as pessoas, né? Emocionais, porque vai fazer você ficar pegando briga de todo mundo, pegando problema dos outros para você, e financeiras, porque muitas pessoas acabam aí fazendo com que, ajudando demais, né? Presenteia demais as pessoas, ou ajuda demais, empresta o nome, acaba ajudando demais, né? Eu atendi muitos clientes já, né? Em fevereiro, por exemplo, eu atendi uma cliente que ela estava com 100% da renda dela comprometida com empréstimos, e todos os empréstimos que ela fez foi para ajudar a família, para ajudar filho, para ajudar sobrinho. E assim, a pessoa acaba realmente por essa necessidade de querer ajudar e agradar todo mundo. E o prestativo, ele se sente na obrigação de ajudar as pessoas, né? Então, o sentimento dele é tipo, como que eu não vou ajudar? Como que eu não vou fazer isso por essa pessoa? E aí ele acaba perdendo as próprias necessidades de vista, né? E se torna ressentido como resultado. Agora, o insistente, né? Quem que é o insistente? O insistente é o perfeccionista, né? Ele tem necessidade de ordem e organização, levados longe demais, né? Tem um altíssimo grau de exigência consigo próprio e com os outros, está sempre se cobrando, pois nunca alcança o nível de qualidade desejado, e com isso ele se sobrecarrega, né? Assume muitas tarefas dos outros, pois ele acredita que ninguém vai fazer tão bem quanto ele. Então, o insistente é aquela pessoa que ela tem um padrão de qualidade, de excelência muito alto, mas acima da média. Então, ele demora demais para fazer uma mesma atividade, então está fazendo uma coisa
que poderia gastar 30 minutos para fazer, vai gastar 1 hora, vai gastar 1 hora e meia. Vai ser muito crítico com as outras pessoas, porque vai achar que nunca está bom o suficiente que a pessoa faz. E aí, o que a pessoa faz? Ela se sobrecarrega, ela pega muita atividade para ela fazer, porque ela quer o perfeito. E o que as pessoas fazem nunca está bom. E a sensação que as pessoas têm, né, com esse sabotador insistente, é que elas nunca vão conseguir agradar o insistente. Porque, por mais que elas façam, nunca está bom. Nunca vai atender a necessidade do insistente. E ele cobra um preço muito caro, né? Porque geralmente o insistente ele é muito crítico com ele mesmo, mas acaba sendo crítico com as outras pessoas também. Agora, o esquivo, né? Como o próprio nome diz, né? Ele se esquiva de situações desagradáveis, de situações que não são tão legais, né? Então, ele tem o foco dele no positivo e no agradável de uma forma extrema. Ele foge de tarefas e conflitos difíceis e desagradáveis, procrastina o que é chato, o que é difícil, e apesar de se esquivar, ele se cobra muito. Então, ele deixa de fazer coisas que são importantes para ele, que tiram ele da zona de conforto, mas ele, ao mesmo tempo, ele está se cobrando porque ele está deixando de fazer, né? E também é uma pessoa que evita muito conflito, é uma pessoa que não gosta de conflito de maneira alguma, então ela acaba falando muito sim, quando na verdade gostaria de falar não, acaba aceitando muitas coisas, acaba evitando ter conversas que são importantes, né? E vai empurrando os problemas com a barriga. E aí, qual que é o problema? É que o problema não se resolve e ele vai piorando, né? E depois a pessoa tem que lidar com um desafio muito maior do que ela poderia lidar, né? Por exemplo, né? Na vida financeira. Finanças é algo que a gente não pode deixar para depois, né? Não posso ir empurrando a minha vida financeira, porque vai chegar no momento em que eu vou me endividar, ou que eu vou criar uma situação desafiadora demais, e isso vai exigir muito de mim. Então, o esquivo, ele é preciso ficar atento, né? O quanto que eu tenho deixado de fazer coisas que são importantes, porque me tira da zona de conforto, né? O Michel disse, eu esquivo pouco, mas a água bate na bunda. Exatamente, é isso mesmo. Agora, o inquieto, né? O que é o inquieto? Ele faz muitas coisas ao mesmo tempo e se ocupa constantemente, né? Executando muitas tarefas e planos diferentes. Ele pula de uma atividade para outra, tem muita iniciativa, tem muita ideia, quer fazer muita coisa, só que ele tem pouca carga ativa. Então, aquela pessoa que começa um curso, não termina, começa a ler um livro, não termina, começa a fazer uma atividade no trabalho, pula para outra, aí quando chegou no final do dia, ele fez 1001 coisas, mas não terminou nada, né? Não tem foco e nunca termina o que começa, e ele se distrai muito facilmente e pode ficar muito disperso. Então, é uma pessoa que ela tem dificuldade de manter o foco. E aí, para quem é inquieto, né, tem que começar a cuidar do que te distrai, né, do que tira a sua atenção e começar a minimizar essas interferências. Então, de repente, eu fico com o celular aqui do lado, e aí eu vejo uma notificação aqui do celular, e aí eu vou ver a notificação, e quando eu entrei no Instagram, quando eu já vi outras coisas que eu tinha que ver, e não fiz o que eu realmente tinha que fazer, né? Então, inquieta essa pessoa, né? Ela está o tempo todo se ocupando com muitas tarefas e tem dificuldade em dar acabativa depois de terminar. Agora, o hiperrealizador, né? O hiperrealizador é aquela pessoa que ela é dependente de desempenho e realizações constantes para respeito próprio e autovalidação, né? Geralmente é uma pessoa que tem tendência a ser workaholic, que trabalha demais, né, acaba priorizando muito o trabalho e deixando aí questões familiares e outras coisas, né, de lado. É uma pessoa muito orientada a objetivos, a metas e com traços em vista em trabalho. É um sabotador que ele faz com que você não valorize as suas conquistas e está sempre buscando novas realizações. Então, a gente chama ele de colecionador de troféus, né? Ele define uma meta, um objetivo, ele consegue, mas ele nem comemora, ele já quer o próximo e mais, e mais, e mais. E quando ele não consegue alcançar um determinado objetivo, ele se sente mal, ele se sente a pior pessoa do mundo, ele se sente um fracasso, porque ele não consegue ver todo o avanço que ele teve, todo o desenvolvimento que ele teve, tudo que ele fez, né? Esse é um sabotador que eu tenho e eu trabalho muito em cima dele, porque ele não deixa a gente valorizar as nossas conquistas, né? Então, você definiu uma meta, você conseguiu alcançar, só que daí ele já te dá outra meta, outra conquista para você realizar, e aí nunca tá bom o suficiente, né? Parece que por mais que você faça, por mais coisas que você alcance, nunca tá bom, você precisa de mais.
Tem o controlador, né, que é aquela pessoa que tem necessidade de controlar as situações, né, então necessidade baseada na ansiedade de assumir a responsabilidade e controlar situações, forçando as pessoas à sua própria vontade. Se sobrecarrega e acredita que se ele não fizer, ninguém vai fazer. Né? É uma pessoa que gosta de estar no controle e sente alta ansiedade quando as coisas não transcorrem como ele quer. Então, o controlador, ele sofre muito e muitas vezes ele se sente paralisado diante de uma situação quando ele não consegue ter o controle daquela situação, né? Ele quer controlar as pessoas, ele quer que as pessoas façam o que ele quer, então isso também é um sabotador que cria muito conflito de relacionamento, né? Então, a mulher que tem um controlador quer que o marido faça só o que ela quer, ou de repente o marido, né, quer controlar o que a esposa está fazendo. No trabalho, né, pode querer controlar os colegas de trabalho, pode querer controlar situações que não estão no seu controle, então, de repente, você está passando por um desafio, uma dificuldade que não depende exclusivamente de você resolver aquilo, mas você quer ter o controle sobre aquilo. Então, é um sabotador que a gente precisa ficar bastante atento. E, ao mesmo tempo que ele se sobrecarrega com muitas coisas, porque ele quer que as coisas saiam do jeito dele, ele quer que as coisas saiam do jeito certo. Então, ele acha que ele assumindo o controle daquela situação, as coisas vão transcorrer como ele quer. Só que ele se sobrecarrega demais, né? E quando ele não consegue ter o controle, ele paralisa, tá? Ele paralisa e ele não consegue caminhar. Em casa, a mulher que manda. Ai, ai. Agora, o vítima, né? O vítima é aquela pessoa emocional e temperamental para conquistar atenção e afeição. Geralmente, quem tem o vítima não quer assumir que tem, mas é muito importante que você olhe para dentro de si e realmente enxergue, né? Se você não tem o vítima, porque ele é aquela pessoa bastante dramática, temperamental, né? Que quando as coisas ficam difíceis quer desmoronar, quer desistir. É aquela pessoa que, né, fica, ai, ninguém me entende, ai, coitada de mim, tudo de ruim acontece comigo, né? Coisas terríveis sempre acontecem comigo. É uma pessoa que ela vai ter o foco no negativo, né? Ela vai culpar as pessoas o tempo todo pelas coisas que acontecem com ela. E é muito difícil quando a gente tem o vítima, porque é como se você pegasse o controle da sua vida e colocasse na mão da outra pessoa. Porque se você não se sente responsável pelo que acontece com você, e você culpa as outras pessoas ou culpa as situações que estão acontecendo com você, você não vai conseguir mudar aquela situação, né? Então é importante observar o quanto que eu tenho me feito de vítima diante das situações. E o vítima, assim como o prestativo, eles têm esse comportamento porque eles querem se sentir amados, eles querem atenção. E muitas vezes o vítima, ele tem esse papel de vítima porque ele quer a atenção das pessoas. Então, se eu me colocar numa situação de vítima, se eu ficar aqui triste, se eu ficar chateado, né? E as pessoas vão me dar atenção. Então, é importante observar esse comportamento para que você não deixe na mão das outras pessoas, né? A sua vida, né? Você ficar esperando que as outras pessoas façam por você o que, na verdade, é a sua autorresponsabilidade de fazer. Tem o hiperracional, né, que é aquela pessoa muito lógica, muito racional. Tudo para ele tem que ter uma explicação científica, tem que ter um porquê, tem que ter um estudo, tem que ter uma forma de comprovar. É uma pessoa que tem foco intenso e exclusivo no processamento racional de tudo. Então, é uma pessoa muito racional. Pode ser percebida como uma pessoa fria, distante, intelectualmente arrogante. Pode ser uma pessoa que se acha dona da verdade, né, e tem tendência forte para ceticismo e debate. É uma pessoa que ela considera que os sentimentos atrapalham, né? Então vai ser uma pessoa muito racional e que não vai ter, não que ela não que ela seja uma pessoa que não tem sentimentos, ela tem sentimentos, mas ela foca muito mais no lado racional das coisas, né? Então, por exemplo, né, vamos dizer que lá tá a mulher, o esposo e o pai da mulher faleceu, né? E aí, isso é uma história que contaram uma vez, então a mulher estava lá triste, chorando no quarto, porque o pai dela tinha falecido, e o marido, muito hiperracional, chegou para ela e falou assim, vem jantar, o jantar está pronto, né? Aí a esposa falou, não, estou muito triste e tal, né? Porque o pai dela tinha falecido, né? Normal que ela estivesse triste. E aí ele vira para ela e fala assim, vai adiantar você ficar chorando aí? Vai levantar do caixão? Então, isso é o comportamento de uma pessoa hiperracional, né? Ela não importa o que está acontecendo para ela, né? É claro, a pessoa não vai levantar do caixão, não vai adiantar ficar chorando. Então, ela tem esse comportamento mais de olhar de forma racional para as coisas, tá? E isso pode fazer com que as pessoas, né, se afastem dela, achem que ela é uma pessoa muito fria, passa uma impressão de ser muito arrogante, tá? Então, tem que ter esse cuidado.
E aí o hipervigilante, que é o nosso, acho que é o último, é ansiedade contínua e intensa quanto a todos os perigos da vida e grande foco no que pode dar errado. Vigilância que nunca pode descansar, né? Uma pessoa que está sempre ansiosa, com dúvidas crônicas sobre si mesmo e os outros, expectativa constante de contratempos e perigo. Então, aquela pessoa que ela sempre vai ter um plano A, B, C, D, X, Y, Z para tudo, porque ela sempre acha que alguma coisa pode dar errado. Então, eu preciso ter um plano A, um plano B aqui. A pessoa sai para o trabalho, ela já está pensando, nossa, será que vai acontecer um acidente? Nossa, será que vai chover? Será que vai acontecer isso? Ela já está preocupada com tudo, né? Uma mãe com hipervigilante vai ser aquela mãe super protetora, que vai estar o tempo todo em cima do filho, porque está com medo se o filho, de repente, vai subir um degrau da escada, vai cair, vai machucar. Então, o hipervigilante é uma pessoa que ele vai acabar fazendo tempestade num copo d'água em algumas situações. Então, precisa ter esse cuidado. Vocês vão observar que todos os sabotadores, eles são comportamentos em excesso, tá? Por exemplo, ô Jaque, mas eu não tenho que ter medo das coisas? Até um determinado ponto, sim, o medo ele nos protege em algum momento, né? Porque se a gente não tivesse medo, a gente pulava de um prédio, pulava de uma árvore, né? Colocaria a mão no fogo. Então, o medo ele é importante. Mas o medo em excesso é o hipervigilante. Aí ele te paralisa, ele pode fazer você perder oportunidades na vida, porque vai achar que tá bom demais para ser verdade, né? Ou, vai que eu faço isso e dá errado. Então, aí você se priva de dar um próximo passo, porque você tem medo de dar errado. Mesma coisa o prestativo, né? Mas não é bom ser prestativo, Jaque? Até um certo ponto, sim, mas se você é prestativa demais, você vira boba das outras pessoas, as pessoas se aproveitam de você, né? Então, assim, todos os sabotadores, eles são comportamentos que nós precisamos ter no dia a dia, no equilíbrio. Aí, quando você tem eles no excesso, é que entra aí a parte da autossabotagem, tá? E aí, como virar esse jogo, né? Pode ser que vocês estejam pensando aí, já que identifiquei os meus sabotadores, vi que eu tenho aqui alguns mais fortes, né? E aí é legal vocês identificarem quais são os 2 mais fortes, né? Quem quiser ir colocando aí no chat, coloca quais são os 2 que vocês identificaram, que vocês têm mais forte, né? Eu percebo muito no meu caso, o controlador e o hiperrealizador. Coloquem aí vocês quais que vocês identificam os 2 que vocês deram nota mais alta. E aí depois, né, é interessante também, pessoal, vocês identificarem em que área da vida cada um atua, porque pode ser que, de repente, na vida profissional você tenha um e na pessoal você tenha outro. O Wagner colocou inquieto e racional, a Renata prestativo e esquivo, a Mara prestativo e esquivo também, o Bruno inquieto e crítico. Então, gente, agora que vocês identificaram quais são os mais fortes, a Gabriele, controladora e crítica. O Michel, Jaque, é muito de momento, oscila demais porque está vivendo um momento de muitas mudanças, eu acho, né? Que não vai ser o resto Fiquei com dó do Lipe agora. Fiquei com dó do namorado da Gabriele ali agora. Sim. Ai, Bruna, é complicado. Pena que ele não tá aqui. Mas isso que ela falou, né, sobre ser muito controladora, eu fiquei pensando muito aqui. Eu percebo que eu sou muito controladora comigo mesmo. Eu imagino que eu seja assim com as pessoas também, até porque a gente deve fazer e nem deve perceber, né? Mas comigo mesma, nossa, eu sou muito controladora. Tudo eu tenho que saber o que vai acontecer. Quando precisa fazer alguma coisa, sempre tem que ser eu que tenho que fazer. Eu sinto que eu sou muito controladora comigo. Tomara que eu não seja tanto assim com as pessoas, né, Bruna? E aí é legal você começar a observar, né, Gabriele? Começar a observar no seu dia a dia, né, situações que, de repente, ele está aparecendo com outras pessoas também. Então, é importante que vocês identifiquem aí em que área da vida cada um está atuando e os comportamentos, né? Eu percebo que o prestativo aparece em tal momento. O prestativo, eu percebo que o inquieta é nesse outro. Por quê? Porque vocês vão começar a identificar esses sabotadores, tá? Então, como que a gente vira o jogo? Como que a gente passa a usar mais a nossa mente a nosso favor que contra nós? Enfraquecendo os sabotadores e fortalecendo o lado sábio, né? Primeiro passo para você enfraquecer o sabotador é identificar os 2 sabotadores que mais estão atrapalhando você hoje a alcançar os seus objetivos.
Isso é legal também, tá, pessoal? É legal a gente no coaching, né, a gente trabalha com hiperfoco, né? Com foco em uma determinada coisa, porque às vezes a gente quer mudar a nossa vida tudo de uma vez, né? Aí eu quero emagrecer, eu quero fazer atividade física, mas eu quero começar a ler também, mas eu também quero fazer tal coisa. E aí você quer tanta mudança para você fazer que você não consegue administrar tantas mudanças. Então, é importante que vocês observem qual que é o objetivo de vocês principal hoje. Ah, é crescer na sua carreira? É emagrecer? É começar a controlar, fazer exercício físico? Qual que é o foco de vocês hoje? Qual que é o principal objetivo que vocês têm? E identificar como que esses sabotadores que estão mais altos estão atrapalhando vocês hoje de alcançar esses objetivos. Então, por exemplo, pode ser que a pessoa identifique que ela tem um insistente. E aí, ou insistente, aí de repente ela quer crescer profissionalmente. Só que aí ela nunca se sente preparada para dar um próximo passo na carreira dela, por quê? Porque o insistente, ele acha que ele nunca está preparado, que ele sempre precisa de mais conhecimento, sempre pode estar melhor. Então, será que esse insistente não está impedindo você de dar alguns passos, né, em direção ao seu objetivo? Ou, de repente, sei lá, você quer mudar de carreira, mas você tem o hipervigilante, que acha que vai dar errado, e aí você nunca se sente preparada para dar um próximo passo também. Então, é observar, de acordo com a minha meta, com o meu objetivo hoje, como que esse sabotador está interferindo para que eu alcance essa meta. Em que momentos que ele aparece do meu dia a dia? Né? Então, vou dar um exemplo meu aqui, por exemplo. Né? Eu não tenho sabotador insistente tão forte, mas quando eu vou gravar um vídeo, quando eu vou gravar uns stories, ele aparece com mais força. Porque aí parece que nunca está bom. Eu faço várias vezes o mesmo vídeo, gravo várias vezes o mesmo story, porque precisa estar perfeito. Então, eu sabendo disso, eu já vou ficar presente para a hora que ele aparecer, eu vou fazer um movimento contrário do que aquela vozinha está me falando. Quando ele me falar, olha, não tá bom, faz de novo, eu vou falar, não, agora já tá bom e vou mandar do jeito que tá. Então, é a gente começar a identificar o comportamento para fazer o movimento contrário, tá? Alguém tem alguma dúvida desse passo aqui? De identificar o sabotador? Eu estou tendo uma ideia aqui, Jaque, que eu acho que vai muito legal de encontro a tudo que você está ensinando aqui, estou adorando, que são sobre drives mentais para ensinar para a turma depois, para quando acontecer dos sabotadores aparecerem na nossa frente, no nosso dia a dia, nós já termos drives mentais que a gente vai previamente deixar instalado na nossa mente para aquele software, para aquele antivírus rodar automaticamente sem a gente fazer força. Ai, legal, ótimo. Nossa, vou pensar nisso, porque eu tenho os meus já, sabe? Eu tenho uma lista de alguns. Então, quando eu vejo que eu estou começando a ser perfeccionista, a primeira coisa, o meu anjinho já tá armado na minha cabeça. Ele já vem e já fala, antes feito que perfeito. É melhor o imperfeito feito que o perfeito jamais feito. Isso, isso mesmo. Então, legal. Próximo passo, pessoal, identificar os comportamentos, né, e pensamentos que eles geram em você. E olha, né, o que é importante você estar adiando de fazer? Então, né, reflitam aí sobre a vida de vocês. O que é algo que é muito importante para vocês fazerem hoje com relação à meta, ao objetivo de vocês, mas que vocês estão procrastinando, que vocês estão adiando de fazer, né? E aí, a partir do momento que você identificou esses comportamentos, esses pensamentos, em que momentos que eles aparecem, é importante que você rotule esse sabotador quando ele aparecer. Então, assim, no Cesar de Chamini, ele fala para dar um apelido para esse sabotador, né? Pode ser que o hiperracional, que eu acho que é o Michel aí, não queira dar um apelido, e tá tudo bem, né? Porque o hiperracional ele não vai ver muito sentido, às vezes, nisso, mas é legal que você ou chame ele pelo nome, o sabotador pelo nome, ou você dê um apelido para ele. Então, por exemplo, né? O crítico. Como que eu chamo ele? De general, porque ele quer mandar em tudo, né? Ele acha que é só ele que está certo, ele é muito crítico com ele, muito crítico com os outros, então eu dei esse nome para ele. O prestativo, eu chamo de boazinha, né? Eu tinha um prestativo muito alto, hoje não mais. Então, quando eu estava lá identificando o meu sabotador prestativo, eu falava, lá vem a boazinha falar que eu tenho que agir assim. Então, é você, na hora que você identificar, que veio aquele pensamento, né? Por exemplo, não está bom o suficiente, preciso fazer melhor. É você identificar, o meu insistente está dizendo que não está bom o suficiente. Ou então você identificar o nome que você deu para esse sabotador, tá? É importante que vocês identifiquem no dia a dia, pode ser mentalmente, que às vezes você está perto de outras pessoas, né? Vamos dizer que alguém chegou, pediu alguma coisa para você,
e você tem um prestativo alto e o seu prestativo está gritando lá na sua cabeça, ah, não, faz isso para essa pessoa, você tem que ajudar, como que você não vai fazer? Mas você sabe que você não deveria fazer aquilo naquele momento. E aí é na hora, mentalmente, você falar, ai, meu sabotador prestativo, ou o nome que você der para ele, está me dizendo que eu tenho que fazer isso, mas não. Nesse momento eu estou ocupado com outra coisa, então, aí você fazer o movimento contrário. Por quê? Toda vez que você faz o que o teu sabotador está mandando você fazer, você está reforçando ele. Então, você está fazendo com que ele apareça mais vezes, você está dando mais força para ele. E você está diminuindo, né, enfraquecendo o lado sábio do cérebro, o lado direito. Bom, esses 2 primeiros exercícios foram para enfraquecer os sabotadores. Então, é eu identificar quais são os mais fortes, identificar quais são os comportamentos e rotular eles. Esse terceiro passo é o exercício para fortalecer o lado direito do cérebro, tá? Já tem pesquisas comprovadas, científicas, de que se você fizer exercícios de concentração 15 minutos todos os dias, você consegue aumentar a massa cinzenta do lado direito do cérebro, você consegue desenvolver mais o lado direito, o lado sábio. Como que desenvolver o lado sábio vai te ajudar? Ele vai fazer com que você seja mais feliz, com que você seja mais confiante, com que você consiga atingir o seu máximo potencial, suas habilidades, os seus talentos. Ele vai fazer com que você lide com as situações e desafios do dia a dia com um olhar de aprendizado, com um olhar de foco na solução. Você não vai ficar ali chorando pelo leite derramado, você vai ter o foco em realmente resolver aqueles problemas. Existem pesquisas que mostram que vendedores que têm um QP mais alto vendem 37% a mais, né? Pessoas que têm um QP mais alto são mais felizes. Então, existem várias pesquisas que demonstram isso. E aí, para você desenvolver o lado direito do cérebro, você precisa fazer exercícios de concentração, né? Então, diminuir o barulho mental, né? Voltar-se para o silêncio mais, né? Então, de manhã, de repente, fazer uma leitura, fazer uma meditação, fazer uma oração, escrever também é muito bom, né? E o ideal é que você faça aí exercícios de concentração, né? Então, você pode fazer pequenos exercícios ao longo do dia. Por exemplo, a hora que você vai almoçar, você se concentrar por pelo menos ali 17 segundos no sabor do alimento, né? Porque quantas vezes a gente não vai almoçar e a gente está cheio pensando nos problemas, nas coisas que tem que fazer, no filho, no marido, na esposa, e a gente nem sente o sabor do alimento. Então, é você sentar ali para almoçar e focar pelo menos 17 segundos no sabor do alimento, sentir o sabor, né? Sentir a textura do alimento. A hora que você for beber água, sentir realmente, né? Prestar atenção você está bebendo a água, né? No sabor da água, na temperatura, ou você sentir a sua respiração, de repente você está no trabalho, por exemplo, e aí você está muito estressada, você está com problema para resolver, mas você não está conseguindo ter ideias para resolver aquele desafio. Vai no banheiro, ou se você estiver sozinha na sala, faça um exercício de respiração, né? Puxe sua respiração 3 vezes, sente a temperatura do ar, foca ali naquele movimento que a respiração está fazendo. A hora que você for lavar a mão, você pode sentir a temperatura da água, sentir o toque. Ou durante o banho, por exemplo, você pode se concentrar no barulho da água, na temperatura da água. Então, são exercícios que vão ajudar vocês a se fortalecerem cada vez mais, tá bom? E é isso. Aí aqui esse slide aqui não tem nada a ver, e aqui é um agradecimento, né? E aí abro agora para dúvidas, para perguntas aí do pessoal. Sensacional, Jaque, muito bom. Fazer o dever de casa agora, né? Vou criar um nome aqui para cada um dos meus sabotadores, que isso vai ser muito legal. Quando eles aparecerem, eu falei, "Ih, lá vem aí, ó." E eu acho muito legal isso que você disse, porque a gente não traz isso, não gera uma identificação como isso sendo algo meu, mas é algo externo a mim que está me enfraquecendo naquele momento. Isso é poderoso. Exatamente, exatamente. E essa questão de dar um nome é muito legal, porque você acaba até brincando com a situação, né? Então, por exemplo, às vezes eu percebo que o meu inquieto aparece aqui, né? Aí eu falo assim, ó, inquieto, vai lá pro banheiro, você vai ficar trancadinho lá agora, que eu preciso trabalhar, que eu preciso prestar atenção. Então, é você até brincar com a situação, e é realmente o objetivo de desvincular o sabotador da gente, dar um nome, é desvincular ele, né? Você não levar aquilo como sendo seu, porque se é seu, você não consegue mudar, né? É igual a pessoa que fala, eu sou desorganizada. Ela não vai conseguir se organizar, porque ela já está falando que ela é. Agora, se ela falando, eu estou desorganizada, mas eu vou me organizar, é diferente, né? Então, é realmente tirar esse vínculo, né?
Boa. Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma consideração aí, turma? Eu quero. Vai fazer. Posso falar? Pode falar. O primeiro, quando o Bruno me convidou para fazer parte da confraria, né? Eu gostei muito do. Disse, vou entrar nesse grupo aí, porque esse grupo vai me ajudar a focar no que eu quero, a conseguir fazer o que eu quero, porque eu não estava conseguindo. Não estava conseguindo de jeito nenhum. Parecia que quanto mais eu corria atrás do que eu precisava para me fazer o que eu precisava fazer e não conseguia. E aí foi o primeiro motivo, né? Um dos primeiros motivos que eu entrei foi para isso, para me impulsionar nesse meu processo que está estagnado, está parado. E aí, fazendo esse teste, e aí você falando aí, eu percebi, putz, os dois que deram exatamente o que eu preciso mudar para mim conseguir alavancar. Então, ó, hashtag tá pago. O mês. Já pagou lá atrás, hashtag tá pago de novo, porque Novo. foi super legal. Vou colocar, já coloquei o nome nos dois meus, Santa Mara e Madre Mara. Sai fora vocês dois, não quero ajudar mais ninguém, quero me ajudar. Ó, chega para lá que eu não sou santa, não. Vai procurar outro Deus, outra santa aí, porque eu não quero saber. Então, tipo, Parabéns, amanhã Mara. já vou falar com a minha Santa Mara, vier falar comigo. Minha Madre Mara vier falar comigo, não. Ó, tchau, vai para a igreja, vai ajudar outras pessoas. Não, não, não quero. Eu vou me ajudar hoje. Tchau. Isso mesmo, parabéns. Obrigada. Eu que agradeço, nossa senhora, foi muito, muito de muita valia. Eu vou colocar na minha geladeira. Toda hora eu vou ler e vou, nossa, tem que. Mara, vamos lá, ó. Foca no que você precisa, foca no que você quer. Isso mesmo. E aí, sempre um exercício legal para o pessoal fazer. Sempre que vocês tiverem uma meta, vocês querem fazer alguma coisa, mas não está conseguindo, pergunta, né? O que meu sabotador está falando para mim nessa hora? Né? Eu tenho uma sessão dentro do processo de coach que a gente aprofunda, né, nesses sabotadores, e aí, às vezes, eu pergunto para a pessoa, né? O que o teu sabotador está falando para você nessa hora? Por exemplo, tem uma cliente que ela quer fazer transição de carreira, mas ela tem muito medo, né? E aí ela tem um sabotador, por exemplo, hipervigilante. E aí, quando eu pergunto para ela, né, o que o seu sabotador fala para você com relação à sua meta? Que vai dar errado, que eu não vou conseguir, que eu vou mudar de carreira, eu não vou conseguir manter a mesma renda que eu tenho hoje. Então, são coisas que o sabotador vai fazendo que travam a pessoa, porque se a pessoa já pensa assim, ela já vai falar, não, então é melhor eu ficar quieta aqui mesmo, né? Me ficar na minha zona de conforto, que nem está confortável, né? Porque essa é a mentira que o nosso sabotador conta, né? Fica aí quietinho onde você está mesmo, está melhor. Mas, na verdade, não está. Né? Você está se mantendo ali na zona que não está confortável, por quê? Né? Já é conhecido. Né? Então, presta atenção quando você estiver querendo fazer alguma coisa, pergunta naquela hora, o que o meu sabotador está falando para mim nessa hora? E aí você vai identificar o que ele quer te falar, e sempre por trás do sabotador existe uma intenção positiva, ele quer te proteger, né? A gente tem que lembrar que são mecanismos de proteção da nossa mente. Então tá, quando meu hipervigilante fala que ao eu tentar fazer uma transição de carreira não vai dar certo, talvez ele esteja te alertando, então, que você pode fazer um planejamento financeiro melhor para que você não tenha problemas lá na frente de não conseguir ter a renda. Então, é a gente identificar, tá? O meu sabotador quer me proteger de repente, eu fracassar e eu não conseguir ter a renda que eu tenho hoje no mesmo trabalho que eu tenho. O que eu posso fazer, então, para suprir essa intenção positiva do meu sabotador e não deixar que ele me paralise? Então, eu acho que eu posso ter um planejamento estratégico e financeiro melhor. Entende? Porque ele está querendo te proteger de alguma coisa. Então, entende qual é a proteção, do que ele está tentando te proteger e o que você pode fazer para se proteger, mas sem você ter que ficar paralisada no lugar que você está. Achei muito interessante isso que você falou, que é como se a gente parasse um segundinho para realmente dar ouvido ao sabotador e negociar com ele, né? Peraí, o hipervigilante, tá bom, deixa eu te... É engraçado fazer isso, porque se a gente está sozinho em casa, realmente eu acho que rola esse diálogo, né? Igual a Karina falou que a psicóloga dela indicou ela falar sozinha com ela mesma, o que ela precisa fazer, quais os passos. Se a gente está em casa é bom, na rua parece doido, né?
Sim. Mas seria muito interessante fazer isso. Olha, o hiperracional, beleza. O que que você sugere para mim, então? Tá, fazer isso, beleza. Tá anotado. Agora, faz favor, vai lá pro banheiro, lá, vai fazer tuas coisas, deixa eu voltar aqui. Tá anotado, vou fazer. Exatamente, é isso aí. É Muito bom. esse que é o segredo. Mais alguém quer falar aí? Boa noite, pessoal. Boa Vocês me noite. desculpem se tiver muito barulho, que eu tô chegando em casa. Tranquilo, tá de boa. Mas pelo que eu entendi, eu cheguei um pouquinho depois, não peguei todos. Inclusive, eu acho que tem um meu aí que eu não vi vocês falando dele. Qual que é o que faz a gente tomar decisões antes da hora? Tem algum sabotador que faz isso? Aí pode ser o inquieto, tá? Que ele pode fazer com que você tome Inquieto. decisões sem pensar. Pode ser o inquieto. Isso. Eu acho que o meu seria mais esse. Mas pelo que eu entendi, né, de você explicar, eles têm as funções dele, e quando eles estão nos atrapalhando é porque eles estão fazendo outras funções. Então a gente tem que mandar eles lá pro setorzinho deles, falar, ó, seu setor é só me proteger aqui e pronto, acabou. Agora do resto deixa que eu faço. Isso. Você fez o teste, Karina? Você respondeu o teste? Eu não respondi o teste, eu cheguei agora no finalzinho, eu tava Não, dando aula, responde agora eu depois, consegui né? entrar. Responde depois e aí você dá uma nota de 0 a 10 para cada um. Você vai ler lá, responde o teste, aí você vai ler a descrição de cada sabotador, dá uma nota de 0 a 10 para cada um e identifica em que área que ele está atuando e qual que está atrapalhando com relação à tua meta, teu objetivo atual, né? E aí vai ficar mais fácil para você identificar esses comportamentos. Ah, fechou, vou fazer o teste depois, aí eu divido com vocês lá. Ô, Jaque, enquanto o resto do pessoal pensa em alguma pergunta para te fazer aí, como que funcionam os teus processos de coaching? Você consegue fazer online também? Qual que é a Eu tua atendo metodologia? 100% dos meus clientes são online hoje, né? O processo de coaching é muito focado, primeiramente, no autoconhecimento. Tem até um outro conteúdo. Travou aí para vocês também? Bruno? Não, Não, voltou, né? Para mim tinha travado a tela aqui, agora ficou normal. Por exemplo, geralmente o processo de coaching, eu faço uma primeira sessão para entender com a pessoa o que ela quer, né? Quais são os objetivos dela, porque muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Ela sabe que ela está insatisfeita, mas ela não sabe o que ela quer. Então, eu faço uma primeira sessão para identificar quais são os objetivos que ela tem, o que ela quer alcançar para a vida dela, trago clareza para ela do que ela quer. Se ela não tem clareza, a gente vai trabalhar o processo para que ela tenha clareza do que ela quer, e se a gente conseguir já definir uma meta no primeiro processo, aquela primeira meta vai ser o que a gente vai trabalhar durante todo o processo de coaching. Aí eu trabalho perfil comportamental, que não dava para trazer aqui, porque é um outro assunto extenso, que a gente pode até fazer uma aula para trazer, né? Que o perfil comportamental também interfere muito na forma como você lida com as situações do dia a dia. Aí eu faço a sessão de sabotadores, que são 2 sessões de sabotadores, que aprofunda nesse assunto, né? Para realmente entender como que você pode destravar, né? Desses sabotadores. E aí depois a gente vai trabalhando conforme a necessidade de cada pessoa, né? Conforme a meta que ela tem, né? Hoje eu atendo 100% online. legal. E tem preço, cupom de desconto para quem é membro da confraria? Olha, posso, até lá na palestra que eu fiz com o Boca, né, que foi a Rosana que te falou da palestra que eu fiz, foi até para ela que eu cheguei até você, né, eu sempre ofereço sessões gratuitas para uma determinada quantidade de pessoas para experimentarem, né, o processo, entender como funciona, e aí já é uma ajuda. Se caso, eu posso até disponibilizar, que se você achar que faz sentido, né, quantas pessoas tem aqui? Tem 11? Acho Sim. que, assim, de acordo com a minha agenda hoje, eu conseguiria liberar uns 4 horários, se fizer sentido, Bruno, para o pessoal. Quem entrar em contato comigo lá no direct, né, enviar um eu quero lá, eu libero 4 sessões, tá, para o pessoal. E aí a gente vai aprofundar, né, nessa questão do sabotador, por exemplo, que foi o que eu fiz com o pessoal lá do banco, né? Eu fiz a palestra e na sessão eu aprofundei e elas amaram, acharam sensacional, porque aí a gente entra mais a fundo de acordo com a meta que a pessoa tem, tá? E aí, quem tiver interesse em conhecer mais o meu trabalho, entre em contato comigo no direct, né? Porque daí eu vou explicar, vou entender qual que é a situação atual da pessoa, como que eu posso ajudar, e a gente faz uma sessão para eu conseguir definir qual seria o processo, explicar como funciona, e aí definir o valor. Porque o processo geralmente tem 10 sessões, né? Um processo de coach completo tem 10 sessões. Mas aí, de acordo com o objetivo da pessoa, pode ser mais ou menos, tá? O processo completo é 10. E aí eu posso pensar, assim, de repente, no cupom de desconto para o pessoal aqui da confraria, fazer uma parceria aí, a gente pode conversar, sim.
Legal, legal, muito bom, muito bom. Eu, eu entendo que é de suma importância a gente ter alguém para caminhar do nosso lado. De preferência, alguém mais capacitado que a gente, com algumas ferramentas técnicas ali que vão cobrar a gente dos nossos resultados que a gente mesmo um dia se comprometeu porque aquilo faria sentido para a gente. Então, é muito bom, cara. Por exemplo, fiz muito tempo de personal, 1 ano com a Karina, e foi uma fase muito boa para mim de gerar o hábito. Então, hoje, até hoje, quando eu estou sozinho na academia, eu lembro dela, da vozinha dela falando na minha cabeça, Uhum. bora postura, vamos lá, vamos de novo, quando eu estou demorando muito para começar o próximo exercício. Então, é maravilhoso. Aí A eu gente tem falo que assim, você passar por um processo de coaching, mentoria, é como se você contratasse um personal trainer na academia, né? Você vai ter uma pessoa ali tanto para te motivar, para te dar o caminho, né? O que é certo, o que fazer, o que não fazer. Hoje, no meu trabalho, eu sempre busco muito trabalhar com a questão da transição de carreira e mentoria financeira, porque foram coisas que eu vivi. Então, eu encurto o caminho das pessoas com a minha própria experiência, né? Através de todos os conhecimentos, formações que eu fiz, mas principalmente com a minha experiência. Então, por exemplo, hoje eu posso atender uma pessoa que fez transição de carreira porque eu fiz isso. Então, eu posso falar para ela o que ela não deve fazer, o que ela pode fazer, né? Eu vou encurtar o caminho dessa pessoa. Mesma coisa na questão financeira, né? Eu passei por um processo de educação financeira, então hoje eu consigo falar, olha, não faça isso, vai por esse caminho, não vai por esse. Então, por isso que eu gosto de fazer uma sessão inicial também, para entender o objetivo da pessoa e se eu realmente consigo ajudar dentro daquilo. Embora que muito no coaching, né, Bruno, eles falam que a gente pode ajudar em qualquer área, mas eu entendo que não. Sim, o coach tem muitas ferramentas, você pode ajudar a pessoa com muita coisa, mas eu entendo que quando a gente já tem uma vivência, uma experiência, a gente fala com mais autoridade sobre aquilo, porque você viveu aquilo, né? É diferente se você ensinar uma coisa que você não viveu, né? Mas o coach é incrível, eu falo que é o que transformou realmente a minha mentalidade. Eu falei para você aquele dia, né? Você me perguntou da minha história, né? Eu trabalhava no banco, eu era super infeliz, eu nem sabia por que eu era infeliz, eu só sabia que eu não estava feliz lá, né? E aí fui buscar o autoconhecimento para me entender, né? Por que eu não estou feliz aqui? O que eu quero da minha vida? Porque eu falava, gente, não é possível que eu não sei fazer mais nada além de trabalhar no banco. Porque era isso que eu acreditava. Eu falei, eu não tenho habilidade, vou trabalhar com o quê? Eu só sei trabalhar no banco, né? 8 anos trabalhando no banco, a gente acha que a gente não tem habilidade para outras coisas. E aí o coaching chegou na minha vida dessa forma, me trazendo clareza das minhas habilidades, das minhas competências, dos meus potenciais, do porquê que eu não conseguia avançar. E aí foi tão transformador passar no processo de coaching que eu falei, é isso que eu quero fazer, né? Aliei isso com a mentoria financeira, então, o coaching, eu sou suspeita a falar, mas eu amo essa metodologia, eu acho que é uma metodologia que encurta muito o nosso caminho, quando a gente quer alcançar alguma coisa. Muito legal o teu depoimento, porque você se transformou através da ferramenta e eu acho que esse é o segredo da vida. Quando a gente tem uma ferida que estava aberta, aí agora cicatrizou, essa nossa cicatriz serve de remédio para curar a ferida no outro que está aberta ainda. Exatamente. Eu falo que a nossa vida, as experiências que a gente vive, né, são fonte de cura para a gente e para os outros, né? A gente tem que usar isso, né? E o trabalho, né, do desenvolvimento humano é muito isso, né? Você usar a sua experiência para ajudar outras pessoas também. Sensacional. Legal, Jaque. Muito obrigado, viu, E pelo eu que que você agradeço o convite. muito massa. Só o começo dessa linda jornada nossa aqui da confraria, que está crescendo e vamos juntos aqui criar cada vez novas atividades juntos aqui, encontros presenciais que a gente vai ter ainda e diversas outras atividades aí. Quer falar alguma coisa aí, Rafa? Obrigada, Renata, Ô, Michel, Bruno, Jéssica, obrigada a todo mundo aí, pessoal. Eu que ô, agradeço Bruno, vocês. eu tenho uma dúvida. Pergunta aí. Uma dúvida, se não sei se é relacionado definitivo com o que foi falado hoje. Eu acredito que a gente tem uma definição de programação na nossa mente, certo? Só que, às vezes, existiu alguns sentimentos provocados por outras pessoas em nós que fez a gente sentir algo muito ruim. E esses sentimentos ruins, refletem, às vezes, no nosso dia a dia, hoje no futuro, certo?
Uhum. E o que acontece? O sentimento que eu não quero provocar em outra pessoa, que não seja provocado em mim, eu não faço, certo? Só que às vezes a gente tem, eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de parar de, sabe, expressar esse sentimento nas pessoas, Qual o entendeu? sentimento? Tipo assim, de frieza sentimental, por exemplo. Como que eu poderia reprogramar, né, essa forma de pensar, essa forma de agir, sabe, de falar com as pessoas, sendo uma pessoa assim mais quente sentimentalmente? Certo. Convive com o Michel mais, ó. Manda mensagem pro Michel. Aí, Michel. Mas Fala você disse que você é mais, você se sente como uma pessoa mais fria, Rafael, é isso? E você gostaria de ser uma pessoa Isso, mais emocional, é isso? isso. Tá, bom, provavelmente na tua infância, se você lê lá o hiperracional, ele tem a causa, a origem dele lá no finalzinho da descrição, né? Provavelmente lá na sua infância você passou por situações em que você precisou desenvolver mais essa mente racional para te proteger emocionalmente de situações que você viveu. E aí é você identificar situações do seu dia a dia que você queira mudar. Tipo, eu estou conversando com um amigo e aí tal situação eu gostaria que eu agisse de uma outra maneira. Eu costumo dizer que, eu não sei se o Bruno vai concordar, mas a gente tem que agir com pequenos passos, né? Porque às vezes a gente quer fazer grandes mudanças, só que as grandes mudanças vêm dos pequenos passinhos. Então, de repente, você identificar uma situação que é mais fácil para você mudar hoje, e naquela situação que você identificar que você está agindo ao contrário do que você está agindo, é você dar um pequeno passinho diferente. Por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de falar não. Talvez ela não consiga falar não para tudo que ela gostaria de imediato, mas de repente uma coisinha pequena, alguém pediu um favor para ela, e aí naquela hora ela pode, olha, nesse momento eu não consigo fazer, posso fazer amanhã. Ela não está falando Entendi. não, ela só está falando que ela não pode naquele momento, mas que amanhã, de repente, ela conseguiria fazer. Então, é você ter pequenos passinhos, e aí, se você identificar muita dificuldade, eu acho que a terapia ajuda, né? Mas eu acho que são pequenos passos. Identifique uma situação pequena que você já possa começar a mudar. De repente, não sei se você é casado, se você tem esposa, de repente você identifica alguma questão que você pode ser mais emocional ali com a sua esposa, situações do dia a dia. Por exemplo, hiperracional, geralmente, ele não se permite viver situações muito emocionais. Então, a mulher quer fazer uma festa de aniversário para o filho. Pode ser que ele ache a maior besteira do mundo comemorar aniversário, porque, nossa, nada a ver. E aí, de repente, ou ele, por exemplo, está fazendo uma viagem, é que eu estou trazendo mais para o lado financeiro, porque eu tenho o lado do sabotador no financeiro, tá? Então, por exemplo, como que é o hiperracional no financeiro? Ele, muitas vezes, ele não vai se permitir viver algumas experiências, porque vão custar mais caro, porque ele acha que não faz sentido ele gastar aquele dinheiro com aquela experiência. Aí, de repente, vamos lá, estou viajando com meu esposo, e aí ele quer ir num restaurante legal, mas eu acho que é caro, e eu sou hiperracional. Eu posso me permitir fazer esse movimento. Não, eu vou lá, porque eu estou viajando, eu quero, né, eu mereço viver esse momento. São pequenas experiências, eu acho que você pode ir mudando. Entendi. Esses dias eu vi uma coisa bem curiosa, que os hábitos é como uma mãe, né? Que um hábito, ele vai gerando outros hábitos, né? Então, eu vou começar por aí, então. Obrigado, viu? Ô, Rafa, só complementando, você disse que tem algumas memórias de coisas que as pessoas já fizeram com você e tal. Eu penso o seguinte: só o fato de você achar a causa, colocar luz na escuridão e realmente lembrar do fato, isso aí já vai te ajudar a 50% do problema. Eu, por exemplo, tinha bloqueio com paternidade no sentido de ser pai. Eu achava que ter, já contei essa história diversas vezes, eu achava que ter filho ia me deixar pobre, que não ia me trazer prosperidade. E em contrapartida, minha esposa sempre querendo ser mãe de vários filhos, porque ela não tem irmão e tal, sempre filha única. E eu pensei assim, cara, quem que tá certo nessa história? Sou eu ou é ela? Porque uma coisa tem sempre um lado que é o correto e o lado que é errado, por mais normal que possa parecer. Normal é diferente de certo, né? É muito normal hoje, por exemplo, homens participarem de grupo de pornografia no WhatsApp. É muito normal, mas não é certo. E ponto final. Pelo menos homens casados, né?
E até homens solteiros também têm o meu pensamento em relação a isso. E aí, cara, quando eu descobri que era eu o problema e fui buscando na minha mente qual episódio que me trouxe, me fez ser assim, eu fiz assim, ó, é por isso. Cara, é isso, foi esse dia. Que foi o meu pai um dia falando que eu deveria dar valor na escola, porque eu estava tirando notas não tão boas assim, que era caro a escola, e que se não fosse a escola cara que ele estava pagando para a gente, para mim e para meus irmãos, era para ele estar andando de caminhonete zero. Ele não falou com essas palavras tão duras assim, mas foi, e eu entendi o que ele quis dizer, mas no meu subconsciente, a mensagem que eu gravei é: ter filho é igual a não ser próspero, entende? E aí, quando Entendi. era essa a causa, eu falei, cara, não, bora, bora, não tem nada a ver, não. Aí ridicularizei a parada, entendeu? Eu gosto sempre de ridicularizar muitas coisas. Quando eu percebo elas, eu descubro que são elas, que lá a causa está naquilo, eu ridicularizo. Eu não fico cuidando dos meus bloqueios emocionais como sendo, sabe, mas foi lá, aquela vez eu fui abusado, ou eu fui, porque senão eu me torno vítima. Senão, rapidinho eu viro uma vítima. Eu vitimizo em cima daquilo. E aí tem a autocomiseração, que é você ficar remoendo aquela situação para, tipo, um autoflagelo, sabe? Relembrando aquilo de novo, para sentir dor de novo. É um ciclo vicioso terrível. Entendi. Gabriel perguntou aqui: ser mais frio é ruim? Eu não vejo como um ponto negativo. Acho que deve ter um equilíbrio. Depende o quanto isso afeta a vida da pessoa, né, Jaque? O dia a dia da pessoa. É o que a gente falou, o sabotador é o excesso do racional, né? Eu sou racional demais, né? Agora, é claro que a gente tem que ter equilíbrio, né? Entre o emocional e o racional. É importante ter o equilíbrio. Jesus fala na Bíblia que o coração do tolo pende para a esquerda. Se a gente for pegar o nosso cérebro, tem os dois hemisférios, o lado direito é o lado das emoções, igual a Jaque muito bem explicou, e o lado esquerdo é o lado racional. Então, o que que ele quis dizer com isso? É que sempre que a gente estiver racionalizando as coisas na vida, é que talvez a gente não esteja confiando tanto quanto a gente poderia. Michel, Oi, você quer falar? tudo bem? Tudo bem. Não, você até colocou eu na roda aí, né? Que aquele dia a gente teve aquela conversa. É que esse equilíbrio aí que a Jaque tá falando, que a gente precisa ter, até nosso amigo Rafa aí colocou, né? É o caso dele, é que o meu é assim, eu sou 880. Às vezes eu tenho uma vontade eu respondo a pessoa a objeção, né? A objeção, aquela pessoa mimizenta, ou algo que eu não concordei e eu vejo que eu tô certo, eu respondo de uma forma muito estúpida, ignorante, às vezes, sabe? Eu sou tipo, bateu, levou. Aí, mas daí às vezes você tem que contornar, aí eu não consigo achar esse equilíbrio às vezes, sabe? De ou ser o bonzinho demais, ou ser o malvado demais, e tá no meio ali. Sabe, foi muito até engraçado, porque eu tava conversando com o Bruno exatamente esses dias atrás sobre isso. Tipo, eu tava num Zoom, fui convidado para participar, eu sou professor, né? Sou personal de educação física e tal. E eu fui participar de no Zoom com uma nutricionista, ela me convidou, tinha uma galera lá, e daí, tipo, o pessoal começou a pedir treino de graça para mim. E daí a vontade era de responder assim, tipo, ô galera, opa, é um profissional aqui trabalhando, tipo, posso dar alguns dias de degustação, mas após isso vai ter que pagar, né? Tipo, era 21 dias de desafio da Nutri e eles queriam os 21 dias de treino comigo, tipo, não, tipo, era 7 dias, né? E depois tem que pagar. Só que a vontade minha já era falar na lata. E não falei pro Bruno, me segurei, mas tipo assim, sabe? É umas coisas que são óbvias e, tipo, eu tenho que tomar esse cuidado, porque senão, várias vezes eu já fui interpretado como ou professor estúpido, ou grosso, mas é porque, tipo, ninguém trabalha de graça, né? E Eu quando trouxe na hora que eu trouxe você para a roda aí, porque você tem esse temperamento sanguíneo.
Depois você É, sanguíneo, sobre sanguíneo, do estilo de temperamento sanguíneo. E quando sim. o Rafa falou que ele é frio, na hora eu lembrei que você é quente nesse ponto, você vai para cima, né? Então Eu já tenho que tomar esse cuidado, porque eu dou no meio. é igual a Jaque falou, na hora de você dizer não, tem boas maneiras de. Isso, jeito, né? Não E é tanto que a gente fala, é como fala, né? Boa. Isso tem muito a ver com o perfil comportamental, essa questão do sanguíneo tem muito a ver com o perfil comportamental, Bruno. Você já deve conhecer, então, o executor, comunicador, planejador, analista, esses 4 perfis. Um E pouquinho tem já. um deles que é o sanguíneo, né? Eu acho que é o executor, se eu não me engano. É que eu gravo mais por esses nomes, que é a metodologia do DISC, né? Eu, por exemplo, eu também sou executora, eu acho que é o mesmo perfil que o Michel deve ser. E eu tinha muito esse jeito de falar também, muito direto, muito na lata, né? E conseguir controlar muito depois desse autoconhecimento. Então, você sabendo que você já tem, né? Já traça uma estratégia aí para esses momentos que acontecer, respirar fundo, né? Ter paciência, pois porque é é. muito do perfil mesmo, né? E ô Jaque, agora uma pergunta até. Que nem eu falei, eu estou vivendo um momento onde eu oscilo demais, é até difícil, porque às vezes na minha parte da manhã eu já passei por tudo, por tudo isso, sabe? Pelos sabotadores, porque é o momento que eu estou vivendo. Como eu sou executor sanguíneo, eu tenho várias estratégias, tipo, várias maneiras de fazer dar certo, por exemplo. Eu tenho um treino online, eu tenho o meu presencial, meu personal, tenho treino em turmas, tem várias estratégias. Tem videoaulas que eu gravo, mando para o aluno, tenho vários serviços, vamos dizer. E daí eu fico pensando, tem hora que eu não. Na hora de vender, na hora da venda, eu, eu, eu acho que às vezes eu perco foco, porque eu não sei para que caminho eu vou. Sei lá, o que você me fala? Porque ele estava combinando com o Bruno uma estratégia, e daí já surgiu outra, e daí quando vê, eu estou executando tudo e não tem um foco específico em algo, entende? Sim. Falam para mim um pouquinho se isso é bom, se isso não é bom. Então, depende muito da tua estratégia de negócio, né? Você teria que olhar qual que é onde você quer colocar foco. Por exemplo, eu no meu trabalho hoje, eu tenho o foco do que é o meu principal faturamento, e aí você tem ali os produtos para complementar, vamos dizer, né? Aí você teria que entender, de acordo com a tua estratégia de negócio hoje, qual que seria o seu foco. É claro que, de repente, você vai ter um produto de um valor maior, mas você pode ter um produto de um valor menor de entrada, por exemplo, seus clientes, né? De repente, você tem um produto que seria o seu acompanhamento, que é um valor maior, que depende da sua hora, né? Exige a sua hora de trabalho. E você tem as aulas gravadas, que já são um valor menor, que seria um produto de entrada para a pessoa começar a conhecer o seu trabalho. Então, não que você não tenha que ter produtos diferentes, mas depois, de repente, analisa, né? Se essa diversificação não está te atrapalhando e aonde é que você teria que colocar mais foco. Agora, com relação a manter o foco em alguma coisa ou não, o que vai te ajudar muito de você ter clareza até mesmo do que realmente vai fazer sentido para você, é você trabalhar mais esse lado direito do cérebro, do sábio, porque é ele que vai te trazer essa clareza, essa paciência de lidar com as situações, de conseguir olhar e enxergar mais soluções, né? Porque às vezes quando a gente está imerso dentro de um problema, falo que é como se a gente estivesse dentro de uma garrafa tentando ler o rótulo do lado de fora. Aí você não consegue, você está dentro da garrafa. E quando você usa o lado sábio do cérebro, você está usando a sabedoria realmente que você tem, você é como se você conseguisse sair de dentro da garrafa e ler o rótulo para o lado de fora. Você enxerga outras oportunidades que antes você não estava enxergando. Então, procura, você que tem um perfil mais executor, mais de estar ali, né? Procura ter momentos, né? Por exemplo, no início do seu dia, então, para você se concentrar mais, se você não consegue fazer uma meditação, mas sei lá, faz uma respiração profunda ali, se conecta um pouco com você, para você trazer, né? Como é que a gente fala? Ativar o lado sábio do cérebro, ativar o lado direito, tem exercícios específicos que você faz para ativar no momento que você está ali, você viu que você está no momento de desafio, num conflito, e você precisa raciocinar melhor, né? É você fazer exercício de respiração mesmo, que vai oxigenar mais o cérebro e vai fazer você tomar melhores decisões. Agora, com relação à estratégia de negócio, eu faria uma lista, né, de todos os produtos que você tem, o que faz mais sentido para você hoje, né? Qual que te dá mais retorno, qual que seria um produto de entrada, não sei se o Bruno vai concordar, né, mas eu penso assim.
Eu tô pensando aqui no jardim, nas borboletas, que é tipo assim, eu acho mais interessante você pensar na borboleta primeiro que você quer atrair para o teu jardim e depois você selecionar as plantas para você regar, plantar, para que essas borboletas venham até você. No teu caso, está meio caminho andado porque você já tem as mudas das plantas. É só você plantar elas. O problema é que você tem várias plantas no jardim e aí você não sabe qual que você rega mais ou põe mais adubo. Então, eu começaria tirando as plantas que não vão trazer as borboletas que não fazem muito sentido para você. Borboleta entenda como cliente É o e que, entenda como resultado também financeiro. é o que acontece, é o serviço que eu mais quero no momento não é o que me traz a maior renda. Então, às vezes, eu não vou focar muito nele porque é por necessidade. Então, lógico que a gente sempre quer aquele trabalho que vai dar liberdade financeira, vai dar liberdade geográfica, né? E não vai ocupar o tempo, né? Vai ter escala. Só que esse trabalho é o trabalho que é mais a longo prazo, não sei, tipo, é o que eu não estou conseguindo alcançar ainda. Então, às vezes eu acabo tirando o foco de um lugar para pôr no outro, porque surgiu um cliente e daí eu não posso perder por necessidade, né? Então é uma pegada bem louca, né? Então, mas primeiro você tem que ficar de asa leve, Sim, para depois tô tentando. pensar em escalar ou em gerar liberdade financeira, liberdade geográfica, porque senão você não consegue ter paz de espírito para pensar em estratégias. Ou Sim, sim. Ó, e uma técnica. faz com arroz com feijão primeiro, para depois você pensar na salada, entendeu? É, eu tô no arroz, feijão e frango. Ué. Viu? Ó, uma técnica boa aí que dá até para ensinar pra galera, que a Jaque até falou, é a técnica do 478. Vocês já ouviram falar da respiração? Então, Não. gente, quando vocês pegarem nervoso, ou sei lá, qualquer momento do dia, a técnica é em 4 segundos você respira pelo nariz, aí 7 segundos você segura o ar, não respira, e em 8 segundos você tem que soltar o ar pela boca. Essa é uma técnica muito boa que tira a Boa. ansiedade, tira É um 4, treino, né? É um treino que tem que fazer. em 4 segundos vim respirando pelo nariz, contando, 4 segundos, bem tranquilo. Deu 4 segundos, podem fazer aí já. Aí vai segurar 7 segundos a respiração. Não pode sair o ar para lugar nenhum. Tem que segurar 7 segundos. 4, 7, 8. E 8 segundos você vai soltar devagar. Faz isso para vocês verem que delícia que é. É bom pra caramba. Ah, eu fiz um exercício parecido com esse, que eu comprei um aplicativo de fazer exercício em casa, e aí veio com um bônus lá, e o bônus ensinava a fazer, como é que chama? Eu não lembro o exercício, eu sei que ele ensina esse exercício de respiração, você puxa a respiração, segura, Sim. e bem interessante, eu achei super legal. Então, Daí tem respira em 4, segura 7 e solta e em solta 8. em 8. Isso. Boa. Existe aquela respiração que é mais pulmonar e existe aquela respiração que é mais a respiração em cima e a embaixo, né? A em cima é a mais pulmão, você inflar pulmão, e a embaixo é mais barriga, mais diafragma, né? Que os cantores treinam muito para conseguir notas altas, né? Essa respiração é a respiração do exercício. O aluno ele aprende, meus alunos, né? Ou enfim, as pessoas aprendem a controlar essa respiração, que é a energia vital, e daí você não cansa no exercício, que é uma respiração mais contração abdominal, é uma respiração que requer coordenação motora, né? Respirar é coordenação motora, entendeu? A hora que os alunos quando começam, as pessoas quando começam a fazer exercício, elas cansam, ficam ofegantes rápido demais porque não tem essa coordenação de respirar. Então, pro buraco que vier, entra ar, né? Respira, solta e não tem toda uma coordenação de você coordenar tudo isso. A Nariz, respiração é um exercício tão maravilhoso, né? Acho que conecta a gente com o nosso eu de novo, né? Que nem esses dias. Eu sempre faço exercício de respiração, mas, por exemplo, esses dias era uma segunda-feira, e eu tava daqueles dias que parece que está dando tudo errado, daí você fica estressada, e aí parecia que eu não conseguia nem respirar direito. Falei, não, peraí. Aí 4, fui, 7, 8. sentei,
fiz 12 minutos de respiração. Eu puxava a respiração, fiz um cronômetro, um timer, né, no celular, 12 minutos respirando fundo, soltando, concentrando. Gente, a hora que eu terminei, eu era outra pessoa. Eu estava totalmente no lado, sabe, do cérebro. Eu era outra Uau. pessoa. Não, é E aí eu tive sensacional. clareza do que eu tinha que fazer. Eu falei, não, porque assim, quando você está imerso no problema, no desafio, você não consegue raciocinar. E aí, Por isso que o exercício, ele é vida, gente. sim. Quem não tá praticando exercício aqui eu ainda, não pratica. tô, gente, tô precisando voltar. Porque no momento, o exercício, ele vai ativar em você o momento de mais nervosismo, emoção, desequilíbrio, porque você vai estar colocando o seu corpo na zona de conflito. Você vai ter que empurrar aquela carga na hora que tiver difícil. Então, você está fazendo com que o seu corpo e a sua mente, pô, seja mais forte. É muito mental, gente. Exercício, vocês têm que ir para outra perspectiva do exercício, de perceber que a hora que você está nervoso, ofegante, com a respiração assim, igual a Jaque falou, esse momento você vive na hora que você está fazendo as repetições lá do exercício intenso. Você está aprendendo, você está ensinando, treinando o seu corpo a ser mais forte, para na hora do dia a dia, no desafio, você se superar na frente do seu colega, de repente, de trabalho, que está nervoso, você está mais tranquilo, fez um 4-7-8, se equilibrou, mesmo nervoso, vai lá e vai empurrar a carga, o obstáculo, enfim. É essa Michel, pegada aí que eu gosto de passar para a turma. dá uma tarefa para você aqui, meu irmão, como mentorado. Se conecta com a Karina, que tá aí na mesma atividade que você, para vocês bolarem um treino para a gente de domingo cedo, para a gente fazer ao vivo. Deixa pra mim. Vamos lá, Karina, cadê ela? Nem conheço. Bora lá. É professora. Professora também, personal. Tamo junto. Bora fazer. Bora fazer. acrescentar com a gente. E é bem isso que o Michel estava falando mesmo. Eu nem falei nada, porque eu falei, nossa, ele falou muito bem. Que o exercício, ele é o primeiro lugar onde a gente tem que vencer os nossos próprios limites, onde a gente tem que sair da nossa zona de conforto, onde a gente faz o que a gente não gosta de fazer, para ver os resultados depois. Se você consegue fazer isso dentro da academia, com o seu corpo, trazer isso para sua mente, para os seus sabotadores, vai ser muito mais fácil, porque você já aprendeu a disciplina, você já aprendeu a vencer os desafios, né? Verdade. Vocês estão percebendo, a gente tem vários palestrantes aqui na confraria, né? Vários palestrantes aqui, encapsulados, que vão sair, explodir para o mundo. Oh, Deus te ouça, Bruno. Ô, turma, acho que é isso, né? Podemos encerrar por hoje? Então tá bom. Eu vou criar o Telegram lá, vamos migrar para lá. Semana que vem nós temos a presença do professor Simon aqui para falar para a gente. Ele é muito bom, é um excelente comunicador, vocês vão adorar ele também. E se vocês tiverem alguém sem ser para a próxima semana, para outra semana, que queira vir falar conosco aqui, que vocês acham que de alguma forma pode contribuir, passa para mim, chama no direct lá, vamos fazer essa ponte com essa pessoa, usar nosso network aí, para a gente falar de negócio, de vendas, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então é isso, um beijo grande no coração de todos, tá gravada a aula aqui, vou subir no YouTube depois, tá bom? Para quem não pôde ver, quem quiser assistir de novo. Obrigadão, viu, Jaque? Obrigada a você, Bruno. Obrigada a todos, pessoal aí. Tchau. Valeu, turma. Esquecemos de tirar a foto, Jaque. Putz. Eu tô aqui ainda. Quer tirar foto, galera? Agora já saiu já saiu uma galera aí. Era bonita a sala cheia, né? Para ela usar lá depois. Você não fez Eu tirei, Bruno. Depois eu mando para você lá no WhatsApp. Boa! Valeu, turma. Boa noite aí. Gente, falou. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite, gente.